Ciro Gomes no Conversa com Bial. Bolsonaro e a Esquadrilha da Fumaça. Fala, galera da Ciro Progressista. Promessa é dívida. Aqui estou eu novamente. Toda terça com mais análises políticas para vocês aqui na Ciro Progressista. Muito obrigado a todos que se inscreveram aí nos últimos dias e meses. Já passamos de 8.300 inscritos por aqui. Se você assiste esse vídeo, se você nos acompanha por aqui e ainda não se inscreveu, não custa nada. Inscreva-se. E se você já é inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos. A gente posta muita coisa por aqui. 2, 3 vídeos por dia em média. Beleza? Então vamos ao que interessa. Eu vou comentar sobre o que eu expus ali na chamada para vocês. Lógico, vou iniciar esse vídeo, essa análise, com comentários sobre a excelente entrevista de Ciro Gomes para o jornalista Pedro Bial, no Conversa com o Bial, da TV Globo. Foi muito tarde, é verdade, né? Começou ali por volta de 2h12 da manhã, acabou quase às 3, mas repercutiu bastante, sobretudo no Twitter. Foi Trendy Topics, eu fui dormir ali 3 e tanto da manhã, 3h40 da manhã mais ou menos. Tinha mais de 24 mil tweets, 24 mil menções. Chegou a liderar, né, o Trendy Topics. Muita gente da militância, obviamente, falando, elogiando a postura tanto do Ciro quanto do Bial. A bem da verdade, o Bial é um ótimo entrevistador. Eu sei que tem muita gente da esquerda e até da extrema-direita que não gosta dele, mas ele é muito bom, ele é muito competente, fez perguntas pertinentes, não é? Como era esperado, ele trouxe aquela confissão ali do Delfim Neto sobre os encontros do Ciro com Haddad em 2018. É bem óbvio, né, que os dois queriam formar essa chapa, mas o São Lula não deixou, né, como o próprio Delfim falou, né, que o Ciro foi traído, que ele tinha boas chances de vencer as eleições de 2018, eles fizeram questão de resgatar isso. O Ciro comentou um pouco mais sobre o fato, né, o professor Roberto Magaberonga também esteve presente, enfim. Muitos de vocês já sabem bastante dessa situação, né, e o Ciro, inclusive, ele deixou escapar ali que o Haddad, logo depois do primeiro turno, ele sequer ligou para o Ciro. Ele achou que era automático esse apoio. Por isso o Ciro também se enfureceu, ficou muito grilado e foi para Paris. E no final das contas, convenhamos, foi acertado. Tanto é que ele ainda chega com boas chances de ir para o segundo turno e vencer as eleições do ano que vem. Mas só retomando a análise dessa entrevista, ela foi boa também, porque lógico, a audiência, apesar do horário avançado, foi muito boa. Eu ainda não sei os números do Ibope, da audiência específica, mas certamente mais de 15 pontos, como é normal para a Globo, e foi logo na retomada do programa do Bial, que é muito bom, um dos melhores de entrevista, se não o melhor. Enfim, foi muito bom. O Ciro fazia tempo que não ia lá na Globo, desde as eleições de 2018, desde o debate, e um pouco antes, em entrevista para o Jornal da Globo e Jornal Nacional. É sempre muito bom ocupar esses grandes espaços, mesmo que em horários alternativos, como foi o caso de ontem. Então foi muito positiva. O finalzinho ali, eles comentaram um pouco sobre a relação com os grandes nomes da MPB, como Alcione, como Fagner, que é muito amigo do Ciro. O Ciro contou algumas histórias de quando ele era governador do Ceará, essa relação aí com a cultura e a amizade com o cantor cearense. O Ciro também arriscou ali cantar uma música do próprio Fagner. Enfim, foi muito descontraída no final das contas. O Ciro foi contundente, sobretudo contra os arroubos golpistas do Bolsonaro, e eu vou comentar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E lógico, deu nome aos bois. Lula, seus prepostos, como o próprio Ciro disse, cometeram inúmeros erros políticos e econômicos, que no final das contas culminou nessa tragédia chamada governo Bolsonaro, governo fascista de Jair Messias Bolsonaro. Enfim, foi muito boa a entrevista, espero que seja a primeira de muitas. O Bial no início fez questão de falar que vai entrevistar outros pré-candidatos, marqueteiros, então João Santana certamente estará por lá. Vamos ver qual será os próximos caminhos do Ciro. Dia 12 agora, quinta-feira, vai ter de novo
aquele debate dos candidatos, pré-candidatos à terceira via, o próprio Ciro Gomes, o Luiz Henrique Mandetta, o Eduardo Leite, o Dória confirmou no começo e desconfirmou depois, né? Achei estranho, mas enfim, vai ser mais um bom debate no Estadão. O primeiro, lógico, foi morno, mas foi bom para o Ciro, foi positivo para nós, né? O Ciro continua dando boas entrevistas na internet. Sábado vai ter mais uma, em breve a gente vai divulgar e, lógico, recortar trechos para vocês. Aquela entrevista que ele deu no Instagram, a gente postou por aqui em primeira mão para vocês com a jornalista experiente Ana Ramalho. Ele falou bastante sobre os seus planos, sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento, sobre a privatização dos Correios, que é um absurdo. Saiu na semana passada, e isso é um tremendo absurdo, saiu, né, pouco depois do meu último vídeo, então, portanto, não tive a chance de comentá-lo, né, mas o Ciro nos representa, o PDT está encampado nessa luta contra essas privatizações, não porque ser contra a privatização, mas exatamente por conta desse absurdo, desse entreguismo que o governo Bolsonaro vai impor às pessoas. Vai ficar tudo mais caro e pior, e logo mais vão fazer a mesma coisa com a Eletrobras, né? Então, o Ciro, o PDT e nós, a militância, vamos sempre ficar vigilantes e continuar sendo uma oposição responsável e justa. Bom, e para fechar a análise dessa semana, lógico, vou falar sobre a tentativa patética de Jair Bolsonaro de um golpe, digamos assim. Não, nem pode se chamar de golpe, né? Mas ele está colocando as manguinhas de fora, isso é fato, né? Só que é patético, porque colocou literalmente os tanques nas ruas lá de Brasília, né, os tanques velhos, que mais soltaram fumaça do que qualquer outra coisa, por isso, lógico, eu fiz essa menção na chamada, né, foi patético, foi motivo de piada, gerou inúmeros memes na manhã dessa terça-feira, dia 10, é mais literalmente uma cortina de fumaça, né, porque o cerco está se fechando contra o governo Bolsonaro, contra os absurdos que ele cometeu nessa pandemia, os inúmeros casos de corrupção, como o próprio Ciro falou lá no Bial e em todas as outras últimas entrevistas. A CPI está ouvindo ali o tal de Coronel Elcio Bruno, que é outro picareta envolvido em tramóia de vacinas, né, que é amigo, né, parceiro de outro Elcio, quase xará, um é com H, outro com E, o Elcio Franco, também é coronel e também envolvido nessa tramóia toda do governo Bolsonaro nessa pandemia, não é? É verdade que voltou um pouco o humor na CPI, mas, como vocês bem sabem, os senadores mais contundentes, como o Randolfo Rodrigues, como o delegado Vieira, Contarato e outros, continuam fazendo um bom trabalho, né, bem da verdade, vai aí mais 80 dias pela frente, né, e vai vir chumbo grosso para cima do Bolsonaro e seus asseclas. Vocês podem apostar nisso. Acho que não o suficiente para impeachment, mas o suficiente para desgastar cada vez mais a imagem que anda em decadência de Bolsonaro, não é? Então a gente tem que continuar acompanhando a CPI, repercutindo a mesma, assim que possível voltar às ruas, né? Eu, como eu falei para vocês, assim que eu tomasse a primeira dose, com certeza eu iria para as ruas, né? Então estou esperando aí a próxima manifestação anti-Bolsonaro, né? Fora Bolsonaro, deve ser no final de agosto, começo de setembro, vou com certeza aqui em Goiânia, mas é isso, né? A pandemia ainda não acabou, está longe disso, já morreram mais de 564 mil pessoas, mais de 20 milhões de infectados no acumulado. Não é? A gente tem que continuar pedindo pela vacina, ainda está muito lenta a vacinação, né? Muita gente ainda não tomou sequer a primeira dose, muitos conhecidos meus, e outros só agora estão tomando a primeira dose, como foi meu caso há uma semana, vocês devem lembrar. Enfim, a gente vai continuar cobrando, né, esse governo fascista, canalha e hipócrita de Bolsonaro, não é? Vamos ver aí quais serão os desenrolares nos próximos dias e semanas, né? O que a CPI vai trazer de mais substancial, né? Os irmãos Mirandas estranhamente sumiram, cadê eles? Tem que falar mais. Será que estão coagindo eles? Sim ou com certeza? Não é? É isso, vamos ver no que vai dar.
né? Mas a gente vai continuar cobrando fora Bolsonaro. Esse canalha, se for para reeleição, ele vai chegar torrado e não irá nem para o segundo turno. Não adianta vir com essa recriação do Bolsa Família com outro nome, com outro verniz e com pouquíssimo aumento, não vai colar, até porque não tem de onde tirar dinheiro, né, sem uma reforma tributária consistente, não é? Até porque é isso, né, o Bolsonaro é tão hipócrita que está fazendo mais do mesmo, né, fazendo a mesma política compensatória e populista do Lula no passado. Ele que falava até pouco tempo atrás muito mal disso e agora está replicando o mesmo. Né? São dois hipócritas, lógico, o Bolsonaro é muito pior, mas no final das contas essa polarização é muito ruim e só há um caminho, que é a primeira via e não a terceira via de Ciro Gomes. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana. Daqui uma semana, na terça-feira que vem, volto com mais uma análise política para vocês. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí. Se gostou, dê like. Se não gostou, dê dislike. E comente sobre tudo que eu expus para vocês, tudo que eu trouxe para vocês por agora. Beleza? Valeu, um abraço e até mais.